Boa. Começou a gravar. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Perfeito. Então vamos lá. O que é a última parte? Assim, a gente já começou e eu vou dar uma revisada dos passos que já passaram, do passo que a gente vai fazer hoje e principalmente um apanhado de como que vai ser a entrega final, certo? Então hoje a gente vai pensar nisso, nas estratégias, porque, como eu falei, uma marca ela é um conjunto de experiências e principalmente de estímulos positivos que você acaba tendo no seu cliente ou nos seus stakeholders, ou seja, pontos de contato com a sua marca. Então, até dando uma reforçada, o que é essa coisa do branding, a gestão das atividades da marca? É basicamente atividades de investigação, estratégia, criação, design, para coordenar suas expressões, tudo bem, que é a forma com que a tua empresa se manifesta, otimizar essas relações e, principalmente, aumentar valor econômico e simbólico, beleza? Falando isso, tem a ver com essas duas coisas. Por exemplo, antes a gestão do teu negócio e a gestão da tua marca, elas não se conversavam, ou seja, e a gente vai ver ainda que existem algumas empresas que acabam fazendo isso hoje, onde elas vendem a marca como sendo algo lindo, maravilhoso, não vou até falar o nome para não me comprometer, mas tipo uma marca que diz que vende o melhor hambúrguer do mundo e que faz um hambúrguer melhor do mundo, ou o melhor hambúrguer do mundo, melhor o mundo, um negócio assim, todo mundo sabe que a empresa ela tem isso como gestão de marca, só que no negócio dela, a primeira oportunidade que teve de demitir todo mundo, ela demitiu. Então a gente está vendo que muitas vezes não adianta você se vender como bonzinho se as ações que você faz não são essas. Então, que nem a frase do Jeff Bezos ali, o branding tem muito a ver com o que falam de você quando você não está presente. Então, basicamente, são as suas ações. Então, a gestão do teu negócio, a gestão da tua marca, elas precisam ser conectadas principalmente para essas estratégias de comunicação, relacionamento e vendas, porque tudo isso influencia. Então, hoje eu vou trabalhar basicamente com vocês a parte de comunicação, relacionamento e vendas. Né? Então, por que eu falei isso? Qual é o papel do branding? Investigar, criar e direcionar a energia potencial da marca. Toda marca tem uma energia potencial. Então, vocês vão aprender hoje como que vocês vão focar certinho para aumentar esse alcance, reforçando a reputação, aumentando o valor e, principalmente, criando uma proposta de valor, ou seja, o que vai diferenciar a tua marca das outras. Fazendo isso, consequentemente, você vai otimizar os seus investimentos. Porque um cliente que tem uma experiência positiva com a sua marca, a chance de que ele volte a comprar contigo é muito maior. Então você precisa investir menos para trazer esse cliente para você. Principalmente para construir uma cultura de gestão de marca, que tem a ver até com a parte de valores. Eu acho que foi a Kari que disse que valores tem a ver com o guia que o que guia culturalmente a empresa. Então tem muito a ver com isso, você entender, e eu vou reforçar esses pontos aqui. E reduz esse custo do crescimento. Com clientes mais felizes, você mantém e você tem um custo menor para adquirir novos, porque de certa forma, quando o cliente gosta da tua marca, ele fala muito bem para os outros. Então, para reforçar que qualquer um pode ter branding, desde uma mega empresa como aquele lanche pé sujo na esquina da tua casa. Depende de quais são as experiências que eles fornecem. Então, que nem eu mostrei, o ideal é que a tua empresa fique ali no meio, na autenticidade, onde o branding é o que a tua marca tem a ver com a tua essência, teu propósito, teus valores. O marketing vai dizer o que a tua marca faz, e principalmente as vendas, ela trabalha muito no que tu diz para vender. Então é isso que vocês têm que entender, que o ideal é que tudo fique junto, que não adianta eu ter um branding, eu ter um marketing e eu operar numa forma de vendas onde as três juntas não se conversem e não se conectem. Aí isso acaba dificultando e a gente vê que são empresas que não têm propósito, né? Porque é tudo muito desconecto nessa parte. E aí eu mostrei isso, que são 3 etapas na construção de uma marca, principalmente a primeira. A primeira mostra o que é uma marca medíocre, né? Tá na média. Toda marca tem isso, né? Um nome, um termo, um sinal, cor, símbolo, fonte, embalagem, design, tudo isso combinado, ou seja, basicamente a parte gráfica, né, visual, que ela vai servir para vender alguma coisa. Até a tiazinha ali da esquina que vende sacolé. Você sabe o que é sacolé ou aqui é outro nome? Sacolé, chup-chup, geladinho. O que mais que tem de nome para isso?
São esses. Chup-chup, geladinho, sacolé. Até a tiazinha da esquina que vende, ela vai acabar tendo isso. Muitas vezes o nome vai ser algo muito simples, que vai ser o geladinho da tia Zezé, e aí ela começa só com uma placa de cartolina na casa dela, daqui a pouco ela começou a vender melhor, ela já faz uma cartolina mais desenhada, mais bonita, daqui a pouco ela começou a vender mais, ela já tem uma placa. Então, geralmente, todo mundo tem, toda marca acaba tendo esse básico. Só que aí a gente vai dar um passo à frente. Ou seja, a gente vai ter essas marcas que têm propósito, que são muito mais do que só nome, logo e embalagem. O propósito está basicamente ligado a essa promessa. Então, a tua marca vai começar a ser construída através desse histórico de promessa e entrega. O meu propósito, ele faz uma promessa para os meus clientes. E aí, o meu objetivo é que eu comece a entregar essa promessa. Aí eu já tenho uma marca mais forte. E aí, o próximo passo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é o quê? Marcas que prometem e entregam muito mais que essa promessa. Como? Ela cria naquela empresa ou naquele consumidor alguém que pensou muito e que resolve todos os problemas. Ou seja, uma empresa que tem um propósito muito forte e ela acaba resolvendo um problema real que as pessoas têm, a chance de que ela tenha sucesso acaba sendo muito maior do que a gente tentar inventar uma demanda e tentar impor essa demanda dentro dos clientes. Então, negócios que acabam funcionando, 90% de qualquer empresa quebra. Startup, negócio tradicional, o empreendedor, a maioria quebra. Por quê? Porque a maioria opera em cima de necessidade, não de oportunidade. A necessidade é, eu preciso empreender, ou eu quero empreender, aí vai lá e faz algo legal. E aí, esse é o maior problema. É isso que quebra, é isso que mata qualquer negócio. Porque você está tentando vender algo que muitas vezes não é necessário para o mercado. Então, uma marca forte, ela trabalha nisso no problema. Ela identificou um problema e ela vai resolver esse problema. Porque a partir do momento que eu resolvo um problema, eu começo a gerar uma experiência positiva, com estímulos positivos, que, de certa forma, eu ativo o gatilho da reciprocidade, onde esse cliente viu que eu ajudei ele, de certa forma ele fica comprometido a me dar algo em troca. Então, é isso que eu vou trabalhar nessa aula de hoje. E a gente já falou sobre o DNA de marca, que personalidade, identidade, veracidade e constância. Personalidade é quem tu é. A identidade, muitas vezes, é o que você vai passar para fora, principalmente o impacto visual. Veracidade, a tua empresa precisa ter verdade no que ela fala. E, principalmente, ela precisa falar a verdade constantemente. Esse é o principal diferencial. Porque não adianta você se vender de uma forma, só que na constância você acaba trabalhando diferente. E principalmente quando você pensa a marca como uma pessoa, vai ajudar a entender principalmente como ela age, como ela fala, qual é o tom de voz dela, ela tem gíria, ela não tem gíria, ela é uma pessoa mais formal, ela é uma pessoa informal. E isso influencia bastante no quê? Na comunicação. Se eu tenho uma noção de quem eu sou, como eu ajo, por que eu ajo, de que forma eu vou comunicar isso, eu vou conseguir ter muito mais sucesso. Então, essa parte do DNA é fundamental. Até dar o conceito aqui que eu já tinha passado antes. Um DNA forte ajuda a dar continuidade no teu negócio. Você consegue perpetuar e manter ele por muito mais tempo, principalmente se ele estiver ancorado num propósito muito forte. Porque isso vai começar a construir essa tua marca, juntando esses traços de personalidade e visual. Ou seja, cada negócio tem isso, e empresas fortes acabam tendo isso tão destacado que os outros começam a enxergar muito facilmente. Até eu brinco. Tudo que eu fiz aqui de aula, eu martelei vocês o laranja. Sempre o laranja, porque é a cor que eu uso. É a cor que corresponde à identidade visual do meu projeto. Então, muitas vezes, que nem no grupo ali, eu postei um coraçãozinho laranja, comentaram, e até o coração é laranja. Então, tá vendo? Constância. Se sempre você acaba fazendo da mesma forma, você gera um padrão e ela acaba sendo muito mais reconhecida, principalmente pelas experiências que a gente acaba trabalhando. Então, agora, nessa coisa da construção da identidade. Quando eu falei de construção da identidade, a gente começa primeiro de dentro, que eu acho que de dentro acaba sendo muito mais fácil, e principalmente vocês tiveram dificuldades porque eu fiz o movimento contrário. Eu quis que vocês começassem de fora.
E aí, quando você vai começar de fora, você não consegue. Você tem dificuldade, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu fiz daquele jeito, e aí gera muita confusão. Porque quando você começa só por fora, não está tão ancorado e fica difícil, porque tu não tem uma razão para criar as coisas. Então, o principal e o primeiro que eu coloquei é propósito. Por quê? Propósito faz muita diferença. Então, o ideal é que você tenha um propósito muito forte e que ele não esteja linkado ao produto que você vende. Principalmente porque propósito, a razão de existir. Se a tua empresa existe por um motivo que ela te faz acordar todo dia e que tu vai batalhar por aquilo ali, é isso que acaba fazendo a diferença. Tem até a frase acho que é do Abraham Lincoln, que aquele que trabalha apenas pelo dinheiro não merece ser pago por ele. Então, se o objetivo da tua empresa é ganhar dinheiro, vai ser muito difícil. Agora, se tu tem um propósito que te permite ajudar os outros e ganhar dinheiro, esse é o diferencial. Muito se vende hoje, nesse momento coach, de que você tem que empreender por propósito. Eu acho que você tem que ter um propósito para empreender. Agora, se você empreende por propósito, muitas vezes você está fazendo algo que você ama, que você gosta e que não resolve o problema de ninguém e que ninguém está disposto a pagar. Então, se tu tem um propósito atrelado a isso, ao que as pessoas querem pagar, ao que você é muito bom e que é uma dor latente do mercado que você resolve, perfeito. Por isso a importância de tu começar pelo propósito. Qual é a razão de existir desse meu negócio? Quando você definir o propósito, você vai pensar nos valores. Os valores são isso, é um código de conduta não negociável, porque valores todo mundo tem, mas a forma com que a gente opera esses valores é bastante diferente. Então, até na última aula de sábado foi muito legal que a Maria Eugênia ela compartilhou no grupo. Muitas vezes, eu não sei quais são meus valores fundamentais, né? O que eu considero como valores positivos. Um bom movimento é você pensar em valores negativos. Ou seja, coisas que você abomina e que o seu negócio não deveria ter de jeito nenhum. Muitas vezes pensar nesse negativo te ajuda a entender onde você tem o negativo, beleza, o oposto dele vai ser o positivo. Então pense não só em valores que você acredita, mas valores que você abomina. Principalmente porque faz diferença. Até eu dei um exemplo de que eu tenho um amigo que trabalha com prancha de surf, e aí eles têm um código de cultura onde eles colocam o que são valores inegociáveis e o que eles fazem e o que eles não fazem. Lá no guia dele, ele colocou que ele não trabalha com instituição pública, ele não trabalha para o governo, ele não faz nada voltado ao governo. E aí o que ele fez? Por que é muito bom tu ter isso? Porque te ajuda a tomar decisão. Você não fica pensando e repensando. Aí o dele, fábrica de pranchas, pediram algumas pranchas, poderia até de segunda mão, queriam fazer um projeto legal. Ele aceitou. Aí, na hora de fazer essa venda barata, o cara disse: mas aí tu precisa emitir a nota fiscal aqui para a prefeitura. Meu amigo, na hora, disse: muito obrigado, mas eu não faço isso. Então, muitas vezes a gente abre mão por causa que eu estou precisando de dinheiro, só que aí tu começa a perder mão do que é a tua essência. E principalmente, que eu falei, a diferença é, não adianta eu botar isso como um valor, só que quando a coisa aperta, eu faço diferente, eu adapto, porque aí o meu colaborador vai ver isso e, já que a gente está falando de propósito, o propósito está ligado à liderança, a liderança está ligado ao exemplo. Então não adianta a gente trabalhar naquela esfera de que a minha marca é de um jeito, mas eu opero o meu negócio de outro. Então não pode ser aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Entendeu? Tem que ser faço o que eu digo do jeito que eu faço. Então esse é o objetivo. Definir esses valores. Propósito e valores são fundamentais e são essenciais para qualquer negócio. Fugindo daquilo que eu já falei de missão, visão, valores, porque isso é muito imposto de cima para baixo. Então a gente tem que partir de dentro para fora. E aí a gente já definiu meu propósito, já definiu os valores que eu considero inegociáveis. Então eu comecei a pensar nisso. Pessoas têm personalidade, marcas também. Então o objetivo é que você comece a pensar na sua marca como sendo uma pessoa. Então, essa pessoa ela tem um propósito, essa pessoa ela tem valores e essa pessoa tem uma personalidade. Né? Como assim? Ela é homem ou mulher? Como é que ela fala? Como é que ela se posiciona? Ela trata as pessoas de que forma? É exatamente o
esse movimento de pensamento, você começa a notar tudo isso. É muito mais fácil tu ter muitas opções de entender quem é você, a personalidade que você tem, né? Aí fica difícil isso também, porque, mas eu sou de tudo um pouco, sabe? Quem é de tudo um pouco não é nada. Por exemplo, como é que tu vai escrever a personalidade? Eu sou extrovertida, mas às vezes eu sou quieta e comedida. Muitas vezes eu sou alegre, mas tem dias que eu acordo depressiva e triste, sabe? Você tem que escolher um caminho e focar. Todo mundo tem oscilações, mas a tua marca, se ela fosse uma pessoa, ela vai se posicionar dessa forma. Então pensa nas características positivas que ela tem, porque é isso que você vai comunicar. O objetivo é gerar estímulos positivos. E aí o ideal é que você comece a pensar em posicionamento, que é como que a minha marca vai se posicionar referente a qualquer coisa. Principalmente, pensa nisso, assim, faça esse exercício de o que é a tua marca? Qual é o negócio? Porque tem uma diferença entre negócio e produto. Eu tenho um amigo que a gente tem um projeto de desenvolvimento de startups e ele criou como negócio um iFood, mas voltado só para bebida alcoólica. E aí eu perguntei, meu, que legal, qual é a proposta de valor, o propósito da tua marca? Ele, vender bebida. Já cagou tudo, né? Porque o negócio dele não é vender bebida. Ele vende comodidade. Então, qual é o negócio da tua marca? É comodidade. O negócio tem a ver com o core business, ou seja, qual é a essência da tua marca. E aí tu começar a pensar nisso. Beleza, a quem a minha marca serve? Quais os benefícios que esse público espera? Eu vou trabalhar só com preço baixo. Quem trabalha com preço baixo não consegue fidelizar cliente. Porque a partir do momento que o meu diferencial é preço, se o outro cara abrir preço baixo, ele já foi embora. Né? Então a gente tem que trabalhar com valor. Valor quem dá é o cliente. A gente até bota preço, mas quem determina o valor de alguma coisa é o cliente. Então às vezes pode ser até muito caro financeiramente, mas o teu cliente vê valor agregado naquilo e não se importa. Ele sabe até que é caro, mas ele vê o valor atrelado àquilo ali. E principalmente começa a pensar em quem é os teus competidores e o que vai fazer essa tua marca diferente, única. Ou seja, o que os outros fazem que eu não faço. Esse posicionamento é muito legal porque tem um refrigerante que teve um tempo vendendo aqui no Brasil e não tem mais, que é o 7-Up. O 7-Up é um refrigerante de limão. Então, ele durante muito tempo se posicionou dizendo que não é cola. Não é cola. Ele se posiciona assim, porque tinha a Coca-Cola e a Pepsi que dominam até hoje o mercado de refrigerante. Então, como é que ele se posicionava? A gente não é cola. E até um negócio muito legal de posicionamento é, se tu entrar, acho que no perfil do Instagram da Fanta, ela define isso, ela diz o quê? Porque a vida é muito mais do que um sabor só de refrigerante, alguma coisa nessa linha. Então ela se posiciona diferente, então você precisa se posicionar diferente dos outros, porque se tu for só mais um, tu acaba não conseguindo se destacar. E aí tem elementos visuais. O elementos visuais. Aí eu vou fazer um exemplo. Vocês acham que o maior impacto que tem numa marca forte está ligado às cores, ao logo e à fonte dela, ou à experiência que ela proporciona aos clientes? Podem falar. Experiência. Então, é isso. O elemento gráfico visual da tua marca, ele ajuda a reforçar. Que nem eu. Eu uso laranja. Quando vocês veem algo laranja, lembra de mim. Se eu der uma aula legal que você gostou, estímulo positivo. Você está associando aquilo a um estímulo positivo. Eu, por exemplo, o vermelho eu associo muito a estímulos negativos, porque eu tive muitas experiências ruins com marcas de cor vermelha. Mas aí é o meu caso. Principalmente quando o Santander me liga, eu já me tremo já. Né? Por quê? Porque ele constrói uma experiência negativa. Então eu tive muitas oportunidades, foi o meu banco durante muito tempo, só que dezenas de experiências negativas seguidas me fizeram a abandonar. A gente vai ver que tem muita marca que tem logo relativamente simples. Algumas até têm um logo feio, mas o ideal é a experiência que ela te traz. Então, o que está atrelado ao elemento visual de uma marca? Primeiro, o nome. O nome é fundamental. E aí a gente tem que entender que nomes têm impacto. Certo?
E aí a tipografia é como você escreve. Digamos que o nome é a tua identidade, né, aquilo que você definiu para o seu filho, e a tipografia está atrelada à personalidade. Por isso que eu mostrei aquele material dos arquétipos, que aí te ajuda a entender um pouco mais de qual é a personalidade que a minha marca tem e, consequentemente, que tipo de fonte vai resumir isso. Se eu quero ter uma marca mais forte, mais ousada, mais delicada, mais inovadora, mais clássica, mais elegante. Tudo isso está atrelado lá atrás quando eu defini a minha persona. Se eu definir a persona da minha marca como sendo uma mulher elegante, tananã, tananã, isso vai me ajudar na hora de construir tanto o nome como definir a tipografia. E muitas vezes o nome não vai dar, não é sinal de sucesso. O nome muitas vezes ele pode prejudicar um negócio. Mas tem um nome que avalie ou que te abra muitas portas, talvez não seja tanto o diferencial. Por isso que eu digo, tenho dificuldade de criar um nome, de criar um logo. Ele é bem simples, assim. Eu até dei 2 exemplos na aula, que é de um amigo meu que tinha uma loja que vendia capinha de celular. Aí ele juntou o sobrenome dele, que era Cabral. Olha esse exemplo. Ele juntou o nome dele, que era Cabral, e ele vendia capinha de celular. Aí ele pegou o Cabral e mais o Cel. Aí o nome da empresa dele é Cabra Cel. E aí o logo que ele criou para isso era uma cabra com um celular do lado. Ridículo. Vocês acham que esse é um negócio que vai crescer, que vai ampliar? Não, porque ficou muito no óbvio. Eu sei que o nome não vai fazer muita diferença, mas tem a ver com como que você passa essa identidade. E aí o dele era Cabracel. Aí uma cabra não comunicava, a fonte escrita parecia que foi feita no Word Art, sabe? Aquela coisa curvada. Então acaba não conversando muito bem e não passando uma proposta de valor, porque aquilo ali era mais do mesmo. Então, e aí eu vou mostrar o porquê que é importante tu ter uma marca que consiga se diferenciar. E aí, beleza, nome, tu acaba vindo para paleta de cores. As cores ajudam. Se eu der exemplos, eu falar, uma cerveja verde, Heineken, refrigerante vermelho, Coca-Cola, então, energético azul, Red Bull. Então, vocês estão vendo que cores e experiências ficam muito mais fáceis de você reconhecer. Então, pensa numa paleta de cores que consiga comunicar aquilo que você está vendendo, né? Porque, de certa forma, ela acaba reforçando esse movimento. E aí, tudo que eu falei dessa coisa mágica, tem uma frase muito boa que é: no mundo moderno dos negócios, é inútil tu ser criativo, pensador e original, a menos que você também possa vender o que cria. Então não adianta, às vezes, a gente se focar muito de e esse é um problema que muito empreendedor tem, que é o negócio do mito da ideia genial. Eu tive uma ideia genial e eu tenho um logo muito bom e ele vai se vender sozinho. Algum de vocês aqui trabalha com vendas ou precisa vender? Sim. Só você, Kelly? Ninguém mais aqui precisa vender nada? Né? Boa. Eu tenho que vender também. Eu também preciso. Boa. E aí a minha pergunta agora é: todo mundo precisa. E aí a pergunta é fácil vender? Não. Nem um pouco. A gente precisa mais ou menos de 6 follow-ups. Eu preciso ter 6 contatos com o meu cliente, no mínimo, para conseguir vender. A maioria dos vendedores, metade, não chega a ser metade, mas 44% param no segundo contato. Então esse é o maior problema. Ou seja, é difícil vender, e aí eu vou começar a mostrar para vocês de que forma que vocês vão conseguir construir melhor esse impacto e essa experiência. Por quê? Marketing e vendas. Que não adianta a gente ter um logo lindo, não adianta a gente ter um nome muito bom, não adianta a gente ter uma marca muito bonita no papel se a gente não conseguir trabalhar com esses dois, marketing e vendas. Um exemplo que eu uso para saber a diferença é uma analogia de futebol, onde, por exemplo, marketing acaba sendo jogar a bola na área. Marketing é tu jogar a bola para o atacante. Jogar a bola para o atacante, jogar a bola para o atacante. E vendas é o cara fazer gol. Então, muitas vezes, o teu marketing está ruim, eu não consigo trazer gente, mas as minhas vendas estão boas, eu consigo vender.
Ou em outro momento, eu vou ter um marketing muito bom, que vai estar me trazendo muitas pessoas, mas eu acabo não conseguindo vender, eu acabo não conseguindo converter isso em venda. Então, esse é o principal, marketing e vendas. E aí, o que eu vou trabalhar aqui? Por que mudou? Como é que funcionou durante muito tempo o processo de venda até, né? O consumidor servia a atenção dele para uma mídia tradicional, TV, jornal, revista, rádio. Essa mídia tradicional abria espaço para a marca investia na mídia tradicional, consequentemente geravam conteúdos para o consumidor. Era esse processo. Aí aconteceu um negócio muito doido, né? Que é poucas pessoas consomem hoje a mídia tradicional. Por quê? O que inventaram que é lindo e que está acabando com a vida de todo mundo? Mídia digital. Redes sociais. Boa. E tudo isso está dentro de uma grande rede chamada Internet. E aí, sabe qual é um problema que uma marca tem? A tua marca ela precisa gerar atenção no teu cliente, certo? Eu preciso fisgar a atenção do meu cliente. E aí, olha o que acontece na internet em 1 minuto. Dispersão. Em 1 minuto, o cara vai ter Instagram, Snapchat, WhatsApp, 500 mil aplicativos. Hoje a gente produz muito mais. O YouTube ele produz muito mais vídeos do que as pessoas conseguem ver. As pessoas gastam muito mais tempo na Netflix do que produzindo algum outro conteúdo. Então, você acaba brigando muito pela atenção do teu cliente. Por quê? Por causa da internet. Então, como é que mudou hoje? Hoje o teu consumidor dá atenção para a internet. A internet é ótima porque ela abre espaço para marcas. Aí a tua marca ela precisa investir na internet. Como? Ou investimento de financeiro ou de tempo. Eu preciso criar conteúdo, eu preciso investir em anúncio. Por quê? Porque eu preciso gerar conteúdos para esse meu consumidor. Gerando conteúdos para esse consumidor, eu recebo a atenção dele e aí eu fecho esse ciclo. Então, por isso que é muito importante essa coisa de tu entender que a internet ela vai ser uma aliada de qualquer marca. E é através dela que você vai começar a desenvolver essa experiência. Porque a informação consome a atenção do receptor. Tua marca está tentando conversar comigo, mas ninguém abre a internet com uma aba só. Eu aposto que vocês também. Tá uma aba assistindo o meu vídeo, aí na outra aba tu já está com o WhatsApp respondendo alguém, na outra aba, essa parte é chata, eu vou dar uma roladinha aqui no meu Instagram, né? Vou aproveitar que o professor não está me olhando. Então, a informação tem um problema que é, por mais que todos tenhamos ritmos e formas de consumir diferentes, a gente tem o mesmo limitante, que é o tempo. O dia tem 24 horas. Então, eu sou seletivo para o que eu vou dar informação. Então, esse é o momento de entender de que vocês precisam trabalhar para construir essas estratégias para tu ter a atenção do cliente. Porque o principal é, qualquer coisa que você for fazer, eu vou fazer uma campanha de anúncio, eu vou fazer um site, eu vou fazer um post, eu vou fazer um evento, o fundamental que tem que ter na tua cabeça é, nunca sobre você ou sua marca. Nunca. Vai ser sempre sobre quem está te assistindo, ou seja, quem é teu público. Se tu produz para inflar o ego, porque tu acha importante aquilo ali, não vai funcionar. Por isso que o objetivo é, você tem que trabalhar em cima do teu cliente, porque a partir do momento que tu resolve alguma dor, que tu ensina algo para ele se sente feliz, porque, pô, que legal, eu aprendi algo novo, parece que essa empresa ela se preocupa realmente comigo, e aí, o que ela vai fazer? Ela vai te dar atenção para a tua marca. Então pensa, nunca vai ser sobre você, tem que ser sobre eles. Ser um cliente feliz. Então, o que tem a ver com o cliente? Tu precisa conhecer teu público. Porque um brand ele vai funcionar de que forma? Através desse contato e você entender o quê? Quais são as necessidades do seu público. Porque se eu entendo o meu público tão bem, vai me ajudar em todo esse processo de brand, através de conteúdo, de marketing, porque eu vou saber exatamente a dor que esse cara tem, eu vou trabalhar em cima dela, e nas vendas, porque eu vou conseguir fazer quebras de objeções. Ninguém quer comprar da tua empresa e da tua marca. Mas a tua empresa, a tua marca, ela quer vender.
Essa é a principal diferença. Então, você vai entender como que você vai fazer esse processo de venda mais objetivo e focado no cliente. Então, o que tu precisa conhecer? Quem é teu público? Preciso entender quem é teu público. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Isso é óbvio. Ah, não, mas às vezes eu vou vender para um cara de 18, às vezes eu vou vender para uma mulher de 30, às vezes eu vou vender para uma senhora de 60. Tudo bem, você pode vender, mas tu tem que focar em quem é o teu público ideal, quem é o cara que você vai focar todos os esforços. Porque pensa assim, ninguém aqui é metralhadora para ter muito dinheiro para investir. Então todo mundo trabalha na linha do sniper, ou seja, tem que ser certeiro. Então quem é teu público? Qual é o problema que tu está disputando? É aquilo que eu falei. Se o teu negócio resolve um problema, as suas chances vão ser muito maiores, porque você está resolvendo um problema. E principalmente, como que você pode ajudar? As empresas, elas focam muito, às vezes, nas características, né, nos detalhes brilhantes do seu produto e esquece que tu tem que ajudar outra pessoa. Então, eu não tenho que vender, muitas vezes, as características do meu produto. Eu tenho que vender os benefícios que o meu cliente vai ter ao utilizar a minha informação, ou o meu produto, a minha solução, o meu serviço. Então, pensa sempre assim, como que eu vou ajudar? A gente está vivendo um período hoje onde é difícil vender, no tempo atual vai acabar sendo mais difícil ainda. Então a gente está no momento de recessão de economia, tudo isso que está acontecendo. Então, marcas que estão dispostas a ajudar, elas vão criar vínculos, impactos e estímulos muito mais positivos do que quem só está querendo vender. Então, às vezes, tu entra em Instagram de empresa, onde todos os posts é de produto, parece a Polishop. E aí reclama, mas ninguém curte meus posts, ninguém comenta. Sim, você só está vendendo, você não está ajudando ninguém. Então essa é a principal diferença. Como que você vai ajudar? Porque se tu ajuda, não é ser interesseiro, mas o teu negócio precisa de vendas, né? Assim como uma criança precisa de leite para se desenvolver, uma empresa precisa de dinheiro. Então, quando você faz algo, ou uma campanha de anúncio, ou um post na rede social, um evento gratuito, você está ajudando as pessoas, mas você espera alguma reação em troca, certo? Que ação, mudança ou resultado. Ou seja, quem está te assistindo, o que vai fazer? Então, esse é o principal, tu entender que você tem que ajudar a pessoa para que ela tenha essa mudança. Porque o processo de decisão do consumidor, ele tem esse framework chamado AIDA. Possivelmente alguns já ouviram. Então, o que é o AIDA? Ele serve como o objetivo de levar o usuário até a última etapa, que é a ação. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou despertar a atenção nele. Quando eu desperto a atenção, eu começo a me relacionar para desenvolver a intenção, porque muitas vezes o teu cliente nem sabe que ele tem aquele problema. Por isso que muitas vezes quando você ensina e você educa, ele acaba entendendo que ele tem aquele problema. Quando ele entende, acaba tendo a intenção de que, eu preciso resolver isso, você começa a gerar o desejo. Quando eu gero o desejo, ele quer comprar. E aí eu vou para a ação. A empresa precisa trabalhar nisso, gerar atenção, desenvolver a intenção, criar desejo para fazer com que o cliente vá lá e compre. Então, o objetivo de um negócio é criar e manter clientes. Todo negócio serve para isso. Eu quero ajudar, eu gosto bastante de filantropia. A sua empresa pode ter causas sociais. Tanto que toda empresa tem responsabilidade social. Né? A partir do momento que a minha empresa impacta pessoas, ela vai ter responsabilidade social. Independente. Pega o Uber. Imagina que o Uber diz, segunda-feira que vem, vamos cancelar todas as nossas operações no Brasil. Ele vai deixar, no mínimo, 1 milhão de famílias passando fome. Por quê? Porque vai tirar o vendedor, o motorista, você vai tirar o cara que precisa desse transporte, ou seja, os negócios têm impacto social. Eu vendo para pessoas, impacto social. Eu trabalho com pessoas, eu tenho colaboradores, impacto social. Por isso que é importante você entender que você tem essa responsabilidade com todo mundo que é stakeholder, todo mundo que é ponto de contato da tua marca. E aí, já que eu estou falando disso, tem um conceito chamado Product Market Fit. Vocês já ouviram falar disso? Aí, quando eu faço as perguntas, eu tomo uma água e aí eu me hidrato. Alguém já ouviu falar nisso, de Product Market Fit? Sim. Boa. Por que eu estou mostrando isso? Product Market Fit nada mais é do que a adequação do teu produto no mercado.
como se fosse um Tinder, né? Ou seja, é a tua solução mais o teu público. Quando você consegue juntar uma solução que resolve um problema real, você tem um público que está disposto a pagar por aquilo, você deu esse fit, ou seja, você juntou o teu produto com o mercado. Empresas que fazem isso prosperam, crescem e, por exemplo, se tu tiver uma startup, ela vai começar a escalar quando você atingir esse ponto, onde a sua solução resolve um problema real de mercado. Então é isso. Que problema que a gente está resolvendo? Quando você entender isso, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de fazer qualquer coisa. E principalmente, a marca é uma experiência. Então, quando o seu produto resolve um problema e um cliente fica feliz, você teve uma experiência positiva. Então, esse é o momento. A tua empresa vai dar esse fit com o mercado quando ela conseguir fazer isso. E aí, como que eu vou conseguir definir para quem que eu vou conversar? Principalmente, você vai ter o branding, você vai ter o marketing. Qualquer estratégia de venda, você precisa ter isso. Ou seja, no primeiro momento, você vai traçar o target, que é o teu público-alvo, que, de certa forma, acaba sendo um grupo um pouco mais amplo. Então, quando você tem esse target, você passa por um segundo momento definindo um negócio chamado ICP, que é Ideal Customer Profile. Ou seja, quem é o cliente ideal. Quando você tem o cliente ideal, você vai construir uma persona. Assim como a sua marca é uma pessoa real, o seu buyer persona ou a sua persona, para quem que você vai vender, para quem que você vai se comunicar, ela também precisa ser uma pessoa real. Não você vai usar, ela é fictícia, mas com base em características reais. Então vou explicar um pouco melhor para ficar mais claro. O target, o público-alvo é o mais simples. Ou seja, é a percepção mais macro daquilo. Ou seja, para quem que eu vou vender? Então ele está basicamente com questões comportamentais, demográficas, socioeconômicas. Aí você vai ver se esse público está alinhado com o teu negócio. Então, por isso que você precisa ter um segmento direcionado para ficar claro para encontrar. Vou dar até um exemplo. Eu vou vender para todo mundo. Pô, quem vende para todo mundo não consegue. Eu quero dominar o Brasil. Vamos começar aqui, ó, pianinho, passinho por vez, assim. Fica muito mais fácil eu dominar Florianópolis, depois de Florianópolis, a grande Florianópolis, depois o estado de Santa Catarina, depois a região sul, para depois o Brasil. Muitas vezes as empresas elas querem já dar um passo muito grande, onde ela não está conseguindo se comunicar direito, ela não entendeu direito quem é o cliente, e muitas vezes ela vai acabar se dando mal por causa disso. Então, o target vai ter alguns exemplos, ou seja, o demográfico, qual é a idade, sexo, o estilo de vida, que região ele fica, que atitudes que ele gosta, né? Então, essa base de segmentação você vai fazer um primeiro contato, para entender quem é o teu público mais geral. Do público mais geral, tu vai cair para o ICP. O ICP ele vai ajudar principalmente para quando tu for fazer as estratégias de venda, porque ele é um pouco mais completo do que o teu público-alvo. Ou seja, ele vai começar a ter algumas características mais alinhadas com qual é a realidade e a necessidade de cada um do lead de vocês. E, principalmente, começar uma abordagem... Imagina tu vender para alguém que tu não faz ideia. Ou você vai vender para alguém que você já botou... o meu cliente ideal, ele é alguém que tem o cargo de gerente, mas que ele está saindo da empresa porque ele quer empreender, que ele recebe em média de 10 a 20 mil reais por mês, onde ele tem já um curso superior ou uma outra graduação. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, fica muito mais fácil, porque tu já sabe todo. Vender é tu quebrar objeções constantemente. Por isso que eu digo, todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar. Então, o teu objetivo é tentar fazer com que o teu cliente entenda o que você quer vender. E aí você define, qual é o meu ICP? Pessoa física ou jurídica, quem é o tomador de decisão, qual é o cargo, qual é a formação. Você começa a pensar em características mais amplas, porque dentro do teu ICP, você vai começar a ter as personas. Ou seja, o que é a persona? Persona, ela serve para garantir que, nesse caso eu botei aqui startup, mas que uma startup ou um negócio tradicional conheça exatamente o seu cliente. Porque se eu sei exatamente com quem eu estou falando, fica muito mais fácil. O exemplo que eu dei desse meu amigo que tem uma empresa de pranchas, eles têm uma persona muito bem definida.
né? Aí a persona lá, é o Carlos, que tem 50 anos, ele já é um empresário que recebe no mínimo 40 mil reais, ele dirige um carro de no mínimo 100 mil, então ele criou tanto essa persona que o vendedor dele, quando vê um cara de 50 anos com cabelinho branco, com uma Range Rover estacionando na porta da loja dele, o vendedor dá risada, porque o vendedor sabe que vai vender. Porque ele já sabe exatamente o que ele vai desdobrar na ideia para conseguir convencer a pessoa a comprar. Mas o meu negócio ele tem produtos talvez diferentes, ou pessoas talvez diferentes. Então você vai ter personas diferentes. Vou dar um exemplo da Kelly. A Kelly pode vender tanto, eu acho, para o B2B como para o B2C. Ou seja, ela vai ter essas duas personas. A persona do cliente final e, às vezes, a persona que é o tomador de decisão para o negócio dela. Então, a persona é alguém fictício, mas que, de certa forma, ele vai representar quem é o cliente ideal do teu negócio. Que vai te ajudar a entender comportamento, motivação. É como se tu criasse um roteiro de quem é. Que nem se vocês fossem escrever quem são vocês. Tu ia botar lá, né? Tu ia começar... Leonardo tem 35 anos, tem graduação, já fez curso técnico, especialização, trabalha e empreende há tantos anos. Aí você começa a fazer toda essa descrição, porque quando você bater o olho nessa pessoa, tu vai entender e vai ser muito mais fácil, não só de vender, mas de comunicar e reforçar a tua marca, porque a tua marca é experiências positivas. Então você tem que saber para quem que você vai criar essas experiências positivas. Olha a principal diferença, ó. Público-alvo é amplo. Jovens de 18 a 23 que residem na Grande Florianópolis, tanana. A persona já acaba sendo muito mais específica, ó. O Arthur, que tem 19 anos, que entrou na universidade há pouco tempo, que ele está cursando esse curso. Por que ajuda a fazer isso? Porque se eu for vender para o Arthur, eu já entendo como quebrar ele na ideia. Tipo, Arthur, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu vi que você tá estudando agora, começou agora na faculdade. Ele, sim, e aí, tá gostando? Tô gostando. Ele falou, pô, que legal. Então, tu tá conseguindo ver que a universidade tá bastante alinhada com o mercado de trabalho, você viu que você vai aprender bastante coisa que você vai aplicar na vida real. E aí, daqui a pouco, eu já peguei a dor dele, que a dor da minha persona é que ele aprende que o que ele precisa para o mercado atual, a faculdade não ensina. Então eu começo a ir pescando ele nessa dor. E isso começa a me ajudar a construir esses pontos de contato. Lembrando que para vender você vai ter que entrar em contato direto com a pessoa. Então fica muito mais fácil tu saber com quem tu está falando. Né? Eu tenho uma namorada, eu tenho uma esposa. Eu peguei o exemplo do Maurício. Né? Aí eu perguntei, Maurício, você é casado, né? Ele, sou. Eu digo, cara, se teus amigos te convidar para tomar uma cerveja segunda-feira, tu vai chegar na tua esposa e vai dizer, amor, tô indo embora que eu vou jogar uma bola com os caras e vou tomar uma ceva, beleza? Aí eu falei, tu vai fazer assim? Ele, não. Eu falei, o que tu vai fazer? Você vai dizer, oi, amor, como é que você tá? Tudo bem? Como você tá bonita hoje, né? Então, já disse que eu te amo. Então você começa a construir, porque você já tem uma noção da sua persona. Então, para cada pessoa, que nem quem tem filho e marido, a forma que você conversa com o filho é diferente da forma que você conversa com o marido. Independente de ser a mesma informação, você vai dar ela de formas diferentes, porque você sabe que cada um vai responder de forma diferente. Então, basicamente, a tua marca tem que fazer isso, ela tem que entender com quem ela vai conversar e de que forma que ela vai conversar com relação a cada um desses assuntos. E principalmente, o Product Market Fit vai acontecer quando tu compreender a necessidade da persona. Então eu já entendi quem é a minha pessoa, já entendi a dor que ela tem, agora eu vou atender. Perfeito. Aí ela vai começar a ver que eu resolvo os problemas dela. Então vai ficar muito mais fácil de ter esses estímulos positivos. Feito isso, tu entendendo, aí tu vai garantir uma proposta de valor bem clara. Né, determinando quais são as dores que vai ser resolvida pela tua marca e como que tu vai se posicionar em relação às outras. Porque tem empresas que podem resolver a mesma dor, mas talvez não resolvam da mesma forma com que você resolva. Então, por isso que é fundamental tu entender de que forma que tu vai conversar com o teu cliente para que fique claro os teus benefícios e que ele veja em você essa solução. E aí uma frase muito boa para pensar é: melhor do que tu ter um produto para vender é tu ter um cliente para satisfazer. Então, muitas vezes, eu estou com pouco cliente, então talvez não seja o teu produto que seja o problema, mas a necessidade do teu cliente que tu não está atendendo.
Aí por que eu falei para tu ter uma persona? Porque vai ficar muito mais fácil, ou seja, você vai ter que fazer anúncio, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que fazer branding, e tudo isso, quando tu sabe com quem tu conversar, fica muito mais fácil. Então o ideal é que vocês façam esse movimento com a tua pessoa ideal. Se daqui a pouco ela não surte efeito, então pode ser que não esteja dando esse fit. Ou o teu produto não está certo, ou a tua persona não está certa. Por que eu falei, ó? Existe um funil. E aí a melhor forma que tem hoje em dia é ter um negócio chamado inbound. O inbound ele não é feito do dia para a noite, mas ele trabalha com essa construção de experiências positivas, onde você vai pegar visitantes ou do teu perfil, do teu site, de uma página de conversão que você tem, você vai despertar atenção para que eles tenham interesse em se cadastrar ou te seguir, porque aí você começa a ter essa oportunidade de contato, gerando desejo, para que no final ele vire um cliente e compre. Então esse é o mesmo fluxo que eu falei do AIDA. O AIDA ele pode servir para post, ele pode servir para site, ele pode servir para landing page, ele pode servir para produção de conteúdo, para qualquer coisa, porque é necessário que você chame a atenção do consumidor, mantenha o interesse deles, cria desejo para que ele realize uma ação. Quando vocês conseguirem fazer isso, perfeito. E aí de que forma que a gente vai conseguir atrair? Esse é o momento que vocês têm que atrair pessoas e criar relacionamentos. Então, de que forma que eu vou começar a atrair clientes? Isso tem a ver com a atividade de vocês. Eu quero que vocês me digam como que vocês farão isso. Ah, Heitor, não precisa me dizer exatamente o que você vai fazer, mas você pode me dizer o quê? Ah, utilização das redes sociais tal e tal e tal, fornecendo conteúdos interessantes. O SEO, se eu tenho um blog, o SEO, o meu site está diretamente ligado a como que o cara vai me conhecer. Ou seja, o teu cliente precisa te conhecer. Se ele não te conhecer, ele não vai conseguir, ele não vai comprar de ti. Então, o anúncio, evento, para tudo isso é muito importante tu ter um público-alvo definido, que vai influenciar na forma com que você se comunica e na forma com que você vai ter acesso a o bem mais precioso, atenção. Eu falei que para todos nós, o dia tem 24 horas. Então, o bem mais precioso que as pessoas têm hoje é a atenção, é o novo petróleo. Então, quem trabalha com dados e você ter dados dos seus clientes vai te ajudar enormemente a conseguir converter eles mais. Porque tu já entendeu. Eu já entendi quem é o cara, o que ele compra, a dor que ele tem, o porquê que ele compra, e isso vai facilitar em todos os teus processos de comunicação. Vou fazer uma campanha de e-mail para quem já é cliente meu. Vou oferecer um conteúdo gratuito que ensine tal coisa. Então tu tem que entender para quem que você vai fazer as coisas. E aí depois, como é que eu vou gerar lead? Já que eu falei do inbound, tem a chamada para ação, ou seja, eu quero que o cara se cadastre. Então pode ser uma landing page, onde lá eu vou começar a fazer os inbounds, onde eu vou liberar download de e-book, de template, infográfico, ou seja, eu vou gerar valor para o meu cliente através de conteúdos. Gerando valor, eu começo a converter, ou seja, esse cara virou um lead. O que é um lead? Alguém que eu tenho pelo menos informações básicas, ou seja, um nome, um e-mail, um telefone, e aí eu vou começar a fazer esse contato. Eu tenho seguidores. Pronto, você já tem lead. Um cara que te segue, de certa forma, é alguém que precisa ser nutrido por conteúdos. Porque a partir do momento que eu ensino, reciprocidade. O cara gosta e ele acaba entendendo que a minha marca é legal, porque a minha marca ajuda, a minha marca ensina. E aí é o último movimento, que é fazer venda. Então o cara passou por todos os estágios. Ele te conheceu, ele ganhou um conteúdo legal e te seguiu, tu conseguiu bater papo com ele para aquecer ele como lead, aí agora você vai vender. Fica muito mais fácil vender para alguém que já teve contato, já teve experiências e já conhece o teu negócio, do que tu vender para alguém que não faz a menor ideia de quem tu é. Então, como é que os primeiros clientes irão curtir esse papo contigo? Que existiam duas formas, né? O antigo, e que muita gente ainda usa, que é o outbound, é tudo para fora, ou seja, cold call, eu vou ligar para alguém que nunca me conheceu, tipo telemarketing. É mais fácil tu convencer alguém que nunca te ouviu? Não, então você vai ter trabalho. Vou comprar uma lista de e-mail para fazer um disparo. Isso vai te dar muito mais trabalho,
mas ele ainda assim vai funcionar da mesma forma, onde você vai fazer um primeiro contato, você vai qualificar esse lead, você vai entender qual é a dor, você vai trocar ideia, você vai apresentar conteúdos, você vai criar um relacionamento para que ele acabe comprando o teu material. Já o da direita, ele acaba fazendo uma outra forma, que é como se fosse uma venda social. Ou seja, você começa a criar, através de conteúdos ou de redes sociais, materiais que eduquem e engajem o teu cliente. Aí vai ficar muito mais fácil. Porque muitas vezes o teu cliente não sabe que ele tem aquela dor. Então você, como empresa ou como marca, precisa mostrar que tem aquela dor, o quanto essa dor atrapalha e o quanto que o teu produto tem benefícios que minimizam. Ou seja, é o analgésico para a dor dele é o teu produto. E aí ele começa a ver o quê? Pô, essa empresa é legal, ela me ajuda, ela acaba resolvendo meus problemas. Então, existem essas duas formas. As duas é possível de converter, as duas dão trabalho, mas todas elas operam da mesma forma, onde você precisa ter essa troca, né? Gatilho mental. Vocês sabem o que é gatilho mental? Sim. Boa. O que é o gatilho mental? Gatilho mental, perfeito. Gatilho mental é o nosso cérebro é preguiçoso, então ele quer pensar menos. Então eu preciso de gatilhos mentais que minimizem esse impacto. Então, quando você vai fazer uma venda, você vai ter que usar gatilho mental. Ah, prova social. Rede social é um gatilho muito bom, porque tu tem a prova social, que são pessoas que te seguem, curtem, comentam. Você consegue desenvolver também o gatilho mental de autoridade. As pessoas não compram de vendedores, as pessoas compram de especialistas. Então, o objetivo da sua marca é se posicionar como sendo especialista daquele assunto, porque um especialista resolve dor. Então, esse é o principal movimento. E uma dica muito boa é, se tu não consegue falar com o teu cliente, tu não vai conseguir vender para ele. Então os meus posts não convertem, os meus anúncios não convertem, eu ligo e as pessoas não me atendem, ou eu mando proposta e não me respondem e me ignoram. Então, se tu não está conseguindo falar com o cliente, você não vai conseguir vender para o cliente. E o fato de falar com o cliente corresponde a você construir essa experiência. E aí, como que você vai construir experiência? Contatos pessoais, por isso que é importante, às vezes, tu definir a personalidade e tom de voz. Porque de que forma que eu vou conversar com o meu cliente? Eu vou usar gíria, eu vou ser termos técnicos, eu vou chamar ele de querido, de querida. Tem empresas até que nesses contatos acabam esculachando, né? Xingando os próprios funcionários, porque, de certa forma, é uma experiência que o funcionário gosta. Tem um bar em São Paulo que é o pior bar do mundo, assim, onde o cara manda o cliente lá buscar a cerveja dele, não, levanta teu rabo e vai tu buscar. E as pessoas adoram ir lá, porque querendo ou não, acaba sendo uma experiência. Tem pessoas que se ofendem, mas a maioria acha muito legal esse movimento. Então, como é que você vai conversar com teus clientes? Contato pessoal, redes sociais é uma ótima forma, principalmente para mostrar esse gatilho de autoridade, reciprocidade. Webinars, lives, eventos convertem muito bem. Como a gente está vivendo um período onde estamos tudo no online, um webinar ou uma live ajuda muito. Tô certo, Kelly? Você tem feito lives e webinars, não? Sim, tenho feito e faz todo sentido, né? A importância de mostrarmos a autoridade e principalmente, né, quando você falou ali da questão de apoiar os nossos clientes, né, então se mostrar empático frente à situação também, isso é super importante. Perfeito. O teu objetivo é isso, é tu ajudar. Ajuda, que a venda vai acontecer, né? Mas você precisa ter estratégia de venda. Não adianta, vou ficar parado, vou produzir conteúdo e vai começar a chover gente. Não. Então você precisa criar essas experiências. A venda é uma experiência, né? O atendimento, se tu foi cortês, se tu ajeitou, se tu ajudou a pessoa, se tu te manteve disposto, se tu não foi deselegante, tudo isso acaba influenciando. Né? Quando você vai fazer anúncio também, quando você faz anúncio, você precisa setar para quem está fazendo o anúncio. E a persona te ajuda muito nessa parte. Porque a tua empresa precisa ser conhecida. Se eu tenho poucas pessoas que me seguem, eu vou fazer um anúncio, ou no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. Para quê? Para que as pessoas me conheçam e conheçam a oferta de que forma eu vou ajudar elas. Né? Lista de e-mails também é a mesma forma.
e principalmente o WhatsApp. O WhatsApp acaba sendo uma ferramenta muito boa para troca de experiência, porque tem muito barulho em rede social. Quando você acaba tendo um cliente conseguindo trazer ele pro WhatsApp, tu tirou ele do barulho. Então, de certa forma, você consegue manter um diálogo com ele, e o ideal é marcar ou uma videochamada ou uma ligação para conseguir se aprofundar mais. Mas se tu tira ele do barulho, traz para o WhatsApp e começa a conversar, muitas vezes ajudar tem a ver com até isso. Ah, eu não sei produzir conteúdo, mas o meu cliente... Deu um exemplo da Laís ali. A Laís, ela trabalha com ajudando pessoas que fazem compra pela internet para receber essas compras. Como que ela pode ajudar os clientes dela? Ensinando como o cara fazer uma compra segura. Se eu ensino o cara como fazer uma compra segura, ele vai comprar mais, comprando mais, ele vai usar o meu serviço. Então, pensar nisso, de que forma que a gente vai construir tudo isso. Então, como que a gente constrói essa estratégia? Agora é o finalzinho já estamos acabando. Que é, você vai definir o propósito da tua marca, né? Exatamente, escrever ele, 140 caracteres, verbo de ação no infinitivo. Pensei no meu propósito, defini os meus valores, cheguei na minha personalidade, né? Que arquétipo que representa a minha marca? Que adjetivos, palavras, sentimentos correspondem? Qual é a linguagem que eu uso? E aí você vai para essa parte do público-alvo. Você pode definir, não vou ser criterioso, onde você tem que me entregar a persona, mas você tem que ter uma noção de para quem você conversa. Você pode fazer o público-alvo, se tu quiser e estiver empolgado, faz público-alvo e ICP. Se estiver muito empolgado, faz público-alvo, ICP e persona. Ou seja, você vai, quanto mais você entender para quem que você está vendendo e para quem que você está querendo construir uma experiência, melhor vai ser. E aí depois dá uma revisada no nome, vê se o nome corresponde certinho aquilo ali, se ele não tem características negativas. E aí a parte da identidade visual, ou seja, que fonte que corresponde à minha personalidade, né? O público consegue ver nela esse meu arquétipo e principalmente que cores que eu uso. Cores baseadas nas sensações que você quer transmitir de acordo com a tua personalidade. Ah, e eu vou ter que criar um logo, mas eu não sou designer. Não tem problema. Se tu tiver um nome da tua empresa com uma fonte que corresponda à personalidade dela, numa cor ideal, pronto, você já tem um logo bonito, elegante e atemporal. Então, o ideal é isso. Cada um faça do seu jeito, porque aí tu vai chegar nesses dois blocos, que é de comunicação e relacionamentos. Ou seja, quais são as tuas estratégias de publicidade e propaganda? Como que a tua marca vai ser conhecida? Ah, eu vou fazer anúncio nas redes sociais, eu vou produzir conteúdo gratuito, eu vou fazer material para redes sociais, porque o teu cliente precisa saber do teu produto. Então você vai me dizer como que o teu cliente vai conhecer o teu produto. E depois vocês vão me falar de quais são os possíveis pontos de relacionamentos. Ou seja, que forma que a tua marca vai se relacionar com o teu cliente. Ah, vocês vão ter um canal de WhatsApp aberto. Eu vou trabalhar em todas essas redes sociais, porque é onde vai estar a minha persona, e através dela eu vou liberar esse tipo de conteúdo. Ah, eu vou fazer eventos, eu vou fazer lives, eu vou fazer webinars. Ou seja, como que o teu cliente vai entrar em contato com a tua marca? Então, basicamente, a estratégia de brand de vocês vai ser isso. Então, já como vou finalizar aqui a live, parar a gravação, mas vou continuar batendo papo com vocês aqui que estão presentes, né? Qualquer dúvida, entre em contato, mas eu acho que a ideia geral todo mundo entendeu. Então, é aquele processo de propósito, valores, personalidade, público-alvo, nome, fonte, cores, logo. Às vezes só o nome escrito já funciona, e quais são os pontos de contato e que tipo de experiências você vai querer proporcionar para sua marca. Então, vou até dar uma parada aqui na gravação para garantir. E